A pergunta é: calvinistas são menos evangelistas? Não necessariamente. Quando eu me converti, ou fui convertido, vou usar a linguagem calvinista, quando eu fui convertido, né, apesar de que eu fui criado na igreja presbiteriana, mas eu me desviei, eu fui um desses jovens que se desviou, aos 16 anos de idade. Né? Eu caí fora da igreja, não queria saber de nada, vivi no mundo durante 6, 7 anos. Longe de Deus, longe de tudo, não queria saber nada do Evangelho. Uma vida muito triste, muito devassa, né? Longe de Deus. Mas quando a graça de Deus me alcançou, e então minha vida mudou radicalmente, eu era um defensor, eu era muito contra a igreja presbiteriana, a doutrina reformada, que na época era ensinada pela minha igreja presbiteriana, não tinha outra igreja que ensinava isso, só a igreja presbiteriana. E eu fui lá discutir com o meu antigo pastor, dizendo para ele, né? Eu fui, os irmãos me perdoem o que eu vou dizer, mas eu me batizei numa igreja batista. Certo? A minha revolta foi tão grande. Minha revolta foi tão grande contra a doutrina calvinista, não é? Que era ensinada pelo meu pastor. Era um pastor muito calvinista. Ele falava predestinação direto, né? De eleição e tudo. E eu não me converti, não é, naquela época, mas depois da minha conversão eu fiquei revoltado fiquei tão revoltado que eu fui me batizar, fui para a igreja batista. E era um defensor do livre-arbítrio, né? Esse negócio de predestinação não tem, ferrenho. Eu fui lá na casa do pastor discutir com ele. Dizer: olha, você sabe por que é que eu não me converti durante seu ministério? O senhor ficava falando desse negócio de predestinação. O senhor não acreditava que eu tinha escolha, o senhor nunca fez apelo, o senhor nunca assim, decida hoje, o senhor nunca fez, né? Mas aí o pastor falou para mim e disse: eu não tinha razão? Você não era eleito mesmo, mas você crente aí, né? Mas aí eu não... Mas aí esse pastor me emprestou um livro de Spurgeon, Carlos Spurgeon, que era um batista também, não é? Mas só que era um batista calvinista. Então, durante o tempo que eu estava na igreja batista, o meu pastor era um pastor muito bom, pastor Antônio Dorta. Ele foi, inclusive, professor de teologia no Seminário Batista do Norte, lá em Recife. Era um homem de Deus, um homem muito simples, muito meigo, muito piedoso, né? Ele me deu, junto com as obras de Finney, né? Ele me deu também, assim, ele me deu muita coisa de Finney e tudo. Mas o pastor presbiteriano me deu o Charles Spurgeon. E eu estava no campo missionário, no interior de Pernambuco, comecei a ler Spurgeon, por curiosidade, e vi aquele título lá do sermão dele, Eleição. Eu vou ver o que é que esse cara tem para dizer, né? Aí comecei a ler, e quando terminou a leitura, eu estava de joelhos, agradecendo a Deus, porque eu entendi, né? Foi a minha mudança, né? Eu entendia o que é que significava a doutrina da eleição de predestinação. Meu zelo evangelístico não mudou. De lá eu fui para Olinda plantar igrejas, pregar o evangelho para os jovens drogados daquela região. Depois disso, tive na África do Sul para o mestrado. Lá eu comecei um trabalho de evangelização com os africanos, uns trabalhadores que tinham perto de casa, e com os indianos também. E quando voltei para a primeira igreja presbiteriana do Recife, eu comecei a me envolver com o trabalho de plantação de igreja no interior do Nordeste, né, chamado Rumo ao Sertão. Criei uma semana de preparação teológica para os obreiros, gente que a gente preparava para ir para o sertão. A igreja realizava viagens missionárias, 2 viagens missionárias ao interior, no sertão, por ano. Então, nunca abalou minha convicção de que, apesar de que Deus é soberano e que ninguém pode ir a Cristo se não for dado pelo Pai, mas isso não quer dizer que eu não deva anunciar o Evangelho a todos. Os grandes missionários que começaram as chamadas missões de fé, como Hudson Taylor, por exemplo, eles eram calvinistas. Os calvinistas pregaram o Evangelho. Calvino enviou para cá, na primeira leva de evangélicos que veio para o Brasil, que foi em 1555, que eles chegaram na Baía da Guanabara, veio um navio cheio de pastores huguenotes enviados por João Calvino lá da França, para evangelização e colonização aqui do Brasil. Então, não tem nada na doutrina calvinista que impeça a evangelização. Na verdade,
Se eu não acreditasse que Deus tem os seus eleitos, aí é que eu não ia evangelizar mesmo, porque se o homem for deixado à sua própria escolha, ele nunca vai querer Deus. Se Deus não tocar no coração dele, não mexer as circunstâncias, não iluminar a mente dele, ele nunca vai escolher Deus. Então, nossa evangelização vai ser em vão. Exatamente porque Deus toca nos corações e chama mesmo, é que eu me sinto animado para pregar o evangelho, porque eu sei que Deus tem os seus eleitos e que ele vai chamá-los através da pregação. Então, um calvinista que não evangeliza, pode ser um hipercalvinista, que é uma deturpação do calvinismo, que acha já que Deus elegeu, não precisa pregar. Então, esse pessoal, eu não acho que está correto, não. Está muito errado.